Olá, estamos agora com mais um episódio do Pode Sanear, o podcast da ABS Rio de Janeiro. Infelizmente, o nosso presidente Renato não está aqui, porém, temos um excelente motivo. Essa gravação está acontecendo no mês de março, o mês das mulheres. E por iniciativa da ABS do Rio de Janeiro, a diretoria decidiu que esse mês teríamos gravações com mulheres, primeiramente, para valorizar o trabalho feminino no setor de saneamento e também para a gente dar uma folga para o nosso presidente, que já estava gravando muitos episódios. Mas logo, logo ele está de volta. Um agradecimento a toda a diretoria da ABS, a você que está nos assistindo. E hoje temos uma convidada muito especial, tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. Hoje comigo eu tenho aqui a Paola Oliveira, não a que você está pensando, mas muito importante também. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Paola, fiquei muito feliz quando você disse que podia vir, para a gente poder conversar um pouquinho. Paola é advogada. Hoje ela trabalha na Procuradoria do CREA, o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, mas não foi daqui que eu conheci a Paola, já conhecia há um tempinho, e a gente vai contar sobre isso hoje. Paola, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Micaela, tudo bem? É um prazer hoje estar aqui. Quero agradecer a ABS, que é a Associação Brasileira Sanitária, agradecer o presidente Renato, agradecer você, diretora, todos os diretores da ABS. Como a Micaela disse, conheci Micaela no Comitê Guandu. Sim. No evento da SEDAI, que a gente teve lá. De integração dos membros do Comitê Guandu. Então, ali eu comecei a perceber ali essa integração, e aonde ela estava apresentando a ABS, ela era minha suplente. E, Micaela, tá sendo assim, tá aqui hoje, um mês, que é o mês das mulheres, representando aqui a Ordem dos Advogados, como presidente da Comissão de Saneamento e Recursos Hídricos. Fui ex-diretora do Comitê Guandu, de saneamento. Hoje ainda também estou no CONDEMA como conselheira, que é Defesa do Meio Ambiente, Nova Iguaçu, na Secretaria de Meio Ambiente. Estou como procuradora do CREA também, do consultivo, onde são 4 mulheres no consultivo, então também é um prazer aqui também, quero agradecer. E é isso, Micaela. Um currículo extenso na área de saneamento e meio ambiente. Meio ambiente. Estou feliz aqui. E a gente vem fazendo vários trabalhos. Você falou, é um currículo extenso, mas são vários desafios, Tá dentro do comitê, como foi estar dentro do comitê. Eu fiquei durante 3 anos, tomei posse em 28 de fevereiro de 2023. E quando eu tomei posse, eu tomei posse como membro, representando a ordem, depois vim como diretora. Na diretoria, como é que é feito aí Calma, vamos com calma. Vamos com calma. Primeiro, só para falar para quem não conhece tão bem a ABS, porque como no nome, ABS é Engenharia Sanitária Ambiental, muita gente acha que a ABS é só para engenheiro. E não, a Paola, ela também é associada nossa da ABS, ela está aqui falando conosco sobre, até porque saneamento não é só de engenharia, então a Paola, advogada, também convive ali no meio de saneamento. E como ela falou, a gente se conheceu na integração do Comitê Guandu. Isso. E assim, muita gente não sabe o que é o Comitê Guandu. Então, acho que antes de a gente começar a falar de como foi, vamos primeiro falar o que é o comitê. O que é um comitê de bacia, para que ele serve, que aí a gente vai contextualizando. Isso aí. Então, Micaela, lá o Comitê Guandu, ele é o Parlamento das Águas, A gente cuida dos rios, porque as pessoas confundem muito um comitê com o tratamento, que vem da SEDAI. Então, assim, eles fazem essa confusão, até mesmo na hora da gente fechar um projeto em parceria com os municípios, eles acham que a gente está, que na realidade é da GEVAP, que é uma agência que regula o Comitê Guandu, ou até mesmo que o projeto é de dentro do município. E no caso não é do próprio Comitê Guandu, vem de dentro do Comitê Guandu. Às vezes esses projetos são próprios executados do Comitê Guandu, ou a gente passa os recursos para os municípios, para os municípios executarem aquele projeto, aquele programa. Então, assim, um parlamento, você diz, é porque eu tenho ali
entes ali representativos, Isso. eu tenho De sociedade são civil. 3 segmentos, que é o poder público, né? As prefeituras. Isso, que são as prefeituras, né? O município ali, o estado, né? E tem conselho, que o conselho também está inserido dentro do poder assim público, que é uma autarquia lá, federal. representando um conselho, né? Não, na realidade eu estou apresentando... A OAB, no caso, ela é sugênese. Então, ela não é um conselho igual os demais conselhos, né? Ela tem uma lei que ela é diferente dos demais conselhos. Então, ela participa da sociedade civil. Entendi. Tá? Então, a gente está dentro do segmento sociedade civil, que aí a gente tem o poder público, a gente tem os usuários, por exemplo, como a SEDAI, como as empresas... Que utilizam a água. Que utilizam a água e pagam pela água, né? Que é a outorga, né? E depois a gente tem aí a sociedade civil. Então, a OAB está na sociedade civil. Isso. O CREA faz parte, mas ele faz parte da parte de conselhos. De conselhos, isso. Perfeito. Só mesmo para o pessoal entender. Porque realmente tem muitas dúvidas com relação ao que é o comitê, para que existe, o que ele faz, qual é a atuação. E como a gente tem as empresas, e agora a gente tem, além da SEDAI, as empresas privadas. Então, o saneamento no Rio de Janeiro ficou muito confuso, essa gestão, né? Isso, até porque, pessoas. Micaela, deixa eu só pontuar um pouquinho. Quando eu entrei como presidente da Comissão de Saneamento, antes eu entrei como membro, né, porque a OAB, ela tem as suas subseções, né? Quando eu entrei na estadual. Na época, o presidente era Luciano Bandeira, o presidente da comissão era o Leandro Frota, e aí foi quando... Um abraço pro Leandro. Isso, um abraço pro Leandro. Ele que é o meu pupilo, né, vamos dizer assim, porque eu entrei no saneamento participando, né, dos eventos dentro do saneamento, e, quer dizer, da comissão da OAB estadual. E aí eu que eu moro na Baixada Fluminense, né? E na Baixada Fluminense tem um grande problema, água. Sim. E saneamento básico. E aí, quando eu olhei para aquilo ali, porque eu já vivenciei isso de perto, qual foi a minha intenção? Eu falei, bom, eu atuei durante 19 anos, né, para um escritório que prestava serviço para o Exército Aeronáutica. Então, eu queria sair um pouco... pegar um desafio e sair um pouco da minha rotina, enfim. Entendi. Eu falei assim, bom, eu preciso ver algo diferente. E o que eu pensei? Bom, eu passei por um problema que era falta de água e saneamento. Por que não começar a frequentar a Ordem dos Advogados, que me abraçou, para poder eu ver um outro lado, que é o direito público. Ver como que eu posso também ajudar, né? Para outras pessoas não sofram que eu sofri. E é bem, quem vem da Baixada entende perfeitamente. Então, aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou começar a frequentar e ver como é que funciona. Sim. E aí foi quando eu me apaixonei. Aí na presidência da OAB de Nova Iguaçu não tinha essa comissão. E aí o Leandro Frota foi e me falou, Paola, você quer participar lá da presidência da comissão? Eu converso com o presidente da OAB de Nova Iguaçu, que na época era o Hilário, que hoje é o Pádua, doutor Pádua, um abraço também, doutor Hilário também, que todos eles me abraçaram, o doutor Fábio Teles, que é o vice-presidente hoje da Ordem dos Advogados, lá da subseção Nova Iguaçu. E aí eu fui e comecei a tocar. Chamei para ser meu vice também, um salve também pro doutor Rosken, né? Que foi o meu vice, que é um grande estudioso, advogado, jurista faz parte e que é da nossa diretoria. E que faz parte da diretoria da ABS do Rio. E aí eu comecei a tocar esse saneamento. Entendi. Quando eu comecei a frequentar, que eu fui convidada para participar de alguns seminários do FIT, que é um fórum de tecnologia e inovações lá dentro do SESC, na OAB, eu me deparei com o Comitê Guandu. Que eu falei, Comitê Guandu? O que é Comitê Guandu? Fiquei curiosa. E conheci Tão importante Nova Iguaçu, ainda mais você vindo de Nova Iguaçu. E conheci a presidente da época do Comitê Guandu, que é a Mainá, também um grande beijo. E aí ela falou, Paola, Comitê Guandu funciona desse jeito. Tem o poder público, tem o usuário. Você quer... assim, vai ter agora, vai virar o ano, vai ter as eleições. Você quer participar das eleições? Ela me convidou para participar, né? Para eu poder ficar de olho no edital. Fiquei de olho no edital, perguntei ao presidente. Presidente, não, Paola, pode ir lá. Você é competente para isso, me deu carta branca. Fui lá e comecei a
A participar, se inscrever. A participar, escrever, fazer, participar. E foi habilitada. A gente, para poder entrar no Comitê Guandu, a gente passa por um processo de eleição. Sim. E aí é onde tem os votos lá, né, entre os seus segmentos, né, respeitando o edital, enfim. E consegui entrar, né, através de mandato. E aí fiquei 3 anos no comitê na área. Aí participei da chapa para ir para a diretoria de saneamento. E dentro da diretoria do saneamento, toquei o barco, o quê? O que faz um diretor de saneamento, Micaela? Dentro do Comitê Guandu. Dentro do Comitê Guandu. Vamos né? lá, acho que é uma dúvida que todo mundo quer saber. Que todo mundo quer saber. A questão da diretoria, a diretoria lá é formada por uma diretoria de infraestrutura verde, que é eu estou falando da antiga gestão da diretoria, tá? Tá bom, a que você participou. Que eu participei. Aí tem a diretoria, o presidente, o vice-presidente, que é o diretor-geral, o vice-presidente lá, que é o diretor executivo. Aí nós temos ali diretor de recursos hídricos, diretor... E aí são 2 segmentos de cada. 2 do poder público, 2 do usuário Sociedade civil. E 2 de sociedade civil. Dentro desse... Então, são 6 ao todo. São 6 ao todos. São 6 diretores. Aí 2 deles se dividem, podendo ser qualquer segmento, o presidente, o vice, o diretor de recursos hídricos, infraestrutura verde, indústria e eu, diretora de saneamento. Entendi. E aí é formada essa diretoria que vai estar representando cada segmento, né, para levar as coisas para a plenária para a sua aprovação. Entendi. Os diretores, cada um trabalha com a sua pasta. Eu trabalho, tem um programa que eu particularmente amo esse programa, que é o programa Sanear Guandu, e que inclusive esse nome foi por causa do Sanear Rio. Exatamente. Que é particularmente o evento que eu mais amo. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui hoje fazendo um podcast da Abis. É verdade, ela fala isso. Eu falo isso para todo mundo, que é um evento, e é um evento que ficou marcado, que foi na gestão do Dr. Miguel. Que foi lá no Yacht Clube do Rio... Não, no Yacht Clube do Rio de Janeiro, que foi o segundo. O primeiro foi, infelizmente, na época da pandemia, tanto que eu lembro, que foi lá na Firjan, né, que foi híbrido, mas com poucas pessoas devido à pandemia. E o segundo foi lá no Yacht Clube. E foi um evento que eu fiquei extremamente, assim, feliz, porque foi o meu primeiro artigo, né, dentro de um livro de saneamento, que foi o tombo 1, né, do saneamento. E aí participar do evento, mais a questão do livro, dentro do Comitê Guandu. Então, foi tudo um conjunto que hoje eu levo esse evento para o meu coração, sabe? Não tem como não deixar de participar. Porque é um evento que realmente até me emociona. A gente fica muito feliz de ver que, assim, a gente pensa num evento para que a gente possa levar para os profissionais, que possa ser ali um fórum realmente de discussão, de inovação, de a gente debater o saneamento e avançar com o saneamento. Ainda mais depois que a gente teve todo o processo de concessão no Rio de Janeiro, metas estabelecidas, novo marco legal. Então, quando a gente escuta esses depoimentos de que o que a gente pensou lá atrás, as pessoas gostaram e as pessoas vão e elas esperam, isso deixa a gente muito feliz que a gente está no caminho certo. Micaela, inclusive, quando eu entrei antes de entrar como presidente, que eu era membro da estadual, né, junto com o doutor Leandro Frota, eu lembro que foi o início do marco do saneamento. Sim. E aí alterando a lei de 2007. Então, assim, eu falei, gente, novos princípios, metas a cumprir, desafios a cumprir, começando a concessão. Então, assim, eu falei assim, gente, é um desafio, motivação para que aquilo aconteça para quem já passou por aquela situação. Eu falei, gente, 2033, tá logo ali. Passa muito rápido. rápido. Coisas estão acontecendo, entendeu? Estão acontecendo, tá chegando saneamento em determinados lugares que não existiam. Ainda não chegou o que a gente realmente quer. Sim. Mas que está acontecendo, está acontecendo. A gente está avançando, mas ainda... Como a gente estava muito para trás, o caminho ainda é muito longo. Muito longo, exatamente. Mas um dia a gente vai chegar lá, continuando trabalhando, gerando empregos para advogados, para economistas, para administradores,
para engenheiros, né, que trabalham ali na ponta, na execução, com obras, porque o saneamento, para a gente poder avançar de fato, a gente precisa colocar as obras, né? Sim. E aí levar a infraestrutura urbana para essas regiões que infelizmente ainda não chegaram. Então, Micaela, e aí eu entrei na questão como diretora de saneamento, que é o programa que eu estava falando, que é o programa que eu amo, que é o Sanear Rio, né? Que aí eu cheguei no evento do Sanear Rio. E no Sanear Guandu, a gente tem um projeto que é um projeto incrível, que deixa de jogar mais de 4 milhões de esgoto, né, no nosso rio, né? Deixa também no nosso lençol freático. A gente tem as biodigestoras que são instaladas, né, que a gente já cumpriu grande parte já de Nova Iguaçu, está sendo contemplada agora no edital 2, né, no segundo edital. A gente tem aí já completo em Japeri, Queimados, que são... O Sanear Rio, ele atende às áreas rurais, né, porque a concessão elas atende às áreas urbanas. Então, a gente está completando isso. A gente também começou com Miguel Pereira, lá na região de cima, Vassouras, e por aí vai. Então, a gente, aos pouquinhos, a gente está conseguindo aí chegar ao saneamento aonde ele não chega. Ótimo. Né? Então, esse é um programa que realmente é um programa que eu sou fã de carteirinha. E quem inovou com esse programa no início, né, foi um grupo de estudos dentro, né, e dentro dele também estava a Mayna Coutinho, né, que é uma das idealizadoras desse programa. E aí é aquela felicidade, né, que a gente vê na prática, e como você falou, a gente precisa da ponta, né, que são os engenheiros, economistas. Então a gente tem um grupo de pessoas que trabalham, né, que a gente faz a licitação, enfim, para ter aquela empresa trabalhando, e tem os da ponta, né, trabalhando dentro da instalação das biodigestoras, né. Muito legal. E aí a gente ensina também, que é a educação ambiental, junto com os moradores, como limpar, como utilizar aquela biodigestora. Importantíssimo, porque senão, com o passar do tempo, vai perdendo a sua eficiência. Então, Exatamente. A gente levar a educação para a população de entender o quão importante aquilo ali é, porque sem eles, sem a participação deles, aquilo ali vai se perdendo com o tempo. Então, é um trabalho muito legal, mas a pessoa que está assistindo a gente agora, onde eles conseguem mais informações sobre esse projeto? Está no site do Comitê Guandu? Como que eles podem achar? O site do Comitê Guandu, ele é atualizado diariamente. Qualquer numeração lá mudou. Entrou tantas biodigestoras em determinado lugar. Tá lá, direitinho lá no site do Comitê Guandu. Então, se a gente acessar o site, a gente consegue todas as informações desse projeto. Sim, sim. Então, quem tá assistindo, se gostou, se quiser saber mais, só entrar no site do Comitê Guandu e a gente consegue todas as informações. Todas as informações, tudo. Ótimo. Todos os projetos que a gente tem o Cine Guandu, tem o Amigos do Guandu. Existem tantos projetos incríveis, entendeu? Mas aí a gente tem que divulgar, por isso você tá aqui hoje, pra gente poder falar sobre exatamente isso, Micaela. Cine Guandu, Amigos do Guandu. Mais o quê? São tantos projetos. Cine Guandu, Amigos do Guandu. Temos Ai, gente, agora me deu um branco. Porque são tantos projetos. E, assim, eu foco mais, assim, o que tá um pouquinho dentro da minha pasta, entendeu? Sim. É o que você acompanha mais de perto. São os que eu acompanho de perto. Mas tenho outros da pasta de outros diretores. Então é bem movimentado o Comitê Guandu. Sim, e era isso que vocês discutiam, né, ali no caso, na diretoria, e que depois era passado para plenária. Sim. É tudo relacionado a esses projetos que são executados pelo comitê. Sim. Isso mesmo, Micaela. Entendi. E aí, participação social, a parte, né, que você falou tão importante da educação ambiental. Sim. Tudo isso desenvolvido pelo comitê. Pelo comitê. Ali na região ali da bacia do Guandu. Do Guandu, isso. Muito legal. Então, se você ficou curioso, já começa a procurar e veja como você pode contribuir, porque é importante a gente ter apoio, A gente né, não ali. tem só o comitê. O estado do Rio de Janeiro, ele tem 9 bacias. Sim. Tem a bacia Guanabara, tem a nossa bacia do Comitê Guandu, tem o MED Paraíba. São 9, não vou lembrar dos novos nomes, né? Porque eu também sou conselheira lá do CERRI, fui conselheira, né? Representando o próprio Guandu. Então, a gente tem outros. Na bacia do Guandu, são 15 municípios, né?
Aí os 15 municípios tem a parte lá de cima que a gente fala de Vassouras, Barra do Piraí, a gente tem a parte ali da Baixada Fluminense, que é Nova Iguaçu. Por exemplo, Mesquita já não faz parte do Comitê Guandu. Mesquita já faz parte da Bacia de Guanabara, Nilópolis também. Então tem as suas divisões, quem tem a competência para aquela região hidrográfica. Do Guandu é região hidrográfica 2. Sim, sim. Então, às vezes, a gente pode até aprender com o que o outro está fazendo para a gente poder disseminar ali o conhecimento. E o que é legal, por exemplo... A interação entre os comitês. A gente tem o BIG, né, que é a bacia lá de Ilha Grande, né? Ela pegou o projeto também. Eles falam, a gente vai copiar o projeto do Comitê Guandu. Não, gente, isso o que eu acho lindo não é copiar, é fazer acontecer. Sim. A gente pode... Eu acho que na vida tudo não se cria, tudo se copia. E que seja copiado coisas boas. Exato. E adaptado ali para aquela realidade fazer as coisas acontecerem. Aí eles fizeram. Agora a bacia da Guanabara tá também aderindo também o programa, o Sanear Guandu. E é isso. E aí é aquela felicidade quando a gente vê de perto a coisa acontecendo. Muito legal. Gente, eu tô falando aqui, mas eu participo do Comitê Guandu, é mais para estimular a equipe, para que vocês possam conhecer. Mas a gente começou a conversa por aí. Eu conheci a Paola porque eu era representante da ABS no Comitê Guandu. E hoje eu participo do CERRI, mas representando o CREA. Então, faço parte ali do Conselho de Recursos Hídricos ali para também debater, levar. E a gente sempre traz as discussões para a ABS, para a gente acompanhar o que está acontecendo e como a gente pode apoiar ações como essas. Então, a ABS é uma parceira do Comitê Guandu de longa data. Nosso primeiro Saneia Rio na Firjan, a gente teve lançamento de revista do Comitê Guandu. O Comitê Guandu apoiou o nosso evento, esteve lá, lançando revista com material, divulgando. Logo depois teve o lançamento do Sanear Guandu, que a gente também levou isso para o Saneia Rio. Então, assim, o Guandu está sempre presente dentro dos nossos eventos, seja falando sobre os projetos que são tocados, ou levando representantes para debater dentro do nosso evento. Mas a gente tem uma relação muito próxima, a gente tem ali representação. Eu sou representante ainda da ABS no Comitê Guandu. Inclusive, o Comitê Guandu, no ano passado, eles abriram um fórum muito legal da juventude dentro do Comitê Guandu, e eu tenho o grande prazer de coordenar esse grupo jovem, exatamente para estimular a participação jovem dentro do debate de saneamento, dentro de projetos do próprio Comitê Guandu. E eles têm muitos projetos voltados para os jovens, para as crianças. Eles são muito parceiros também com o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, que é uma parte, um evento organizado, uma premiação internacional organizada. Toda a etapa brasileira é organizada pelo JPS Nacional, os Jovens Profissionais de Saneamento, que é um fórum da ABS, um núcleo da ABS. E o Comitê Guandu sempre participa. Ano passado, a gente teve lá uma parte do Amigos do Guandu, do Cine Guandu, dentro do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, na etapa Brasil. Esse ano já estamos organizando, e já estamos conversando com o Comitê Guandu, porque é importante essa integração de todos os comitês, porque se a gente somar esforços dessas diferentes instituições, a gente avança muito mais rápido, a gente constrói muito mais. Então, a gente precisa se apoiar, a gente precisa, assim, tem um projeto que funcionou, vamos tentar replicar. Prefeituras, vamos replicar, o projeto está dando certo, o que a gente pode fazer para abraçar esse projeto, para levar ele para frente? Até porque a prefeitura é o tomador de serviço, Então, ela só delega para, por exemplo, as concessionárias, a ajuda dos comitês de bacia. E é isso, A gente tenta ao máximo e trazer pra gente os jovens, Micaela? Porque os jovens, ele é tudo para chegar até a evolução do nosso planeta. Sim. Tudo é com ele. A geração vai mudando, vamos botar aí. Eu falo que é de 7 anos que a geração vai mudando um pouco,
Mas é isso, eu acho que, por exemplo, quando teve ano passado, né, o Cine Guandu dentro do JPS, né, que é dos jovens, foi assim que eu fiquei deslumbrada com cada apresentação daqueles jovens querendo realmente que as coisas funcionem dentro do meio ambiente. Sim. E assim, foi lindo de ver os 3 candidatos mostrando como é que funciona os rios, o que pode ser limpo, o que não pode ser limpo, como é que... Assim, cada detalhezinho assim, mostrado até mesmo, porque assim, foi um curta, né? Sim. E um curta que pra mim foi até longo, entendeu? Porque assim... A mensagem foi transmitida. A mensagem foi transmitida. Então, assim, é muito legal isso. Muito legal você ver. Quem não conhece aí o Cine Guandu também tá tudo lá no site do Comitê Guandu. Tá tudo dentro do site do Comitê. Tem prêmios, né? E tem prêmio. Isso estimula, né? Quem não gosta de um prêmio, né? Verdade. Eu adoro um prêmio, né? Então, se tem algum jovem aqui assistindo, não conhece, mora ali na região, pode já pesquisar para ver as próximas etapas. Sim, todo ano tem abertura, né, para fazer a inscrição para poder participar do Cine Guandu. E eu acho que vale muito a pena. Os curtas que a gente viu no evento passado, eu tava lá com a Paola, foi muito legal. Foi. E você vê que ali, que é uma produção jovem mesmo, então a linguagem é diferente. Tinha alguns até que eram mais cômicos, mas sempre mostrando ali o porquê, né, de ser importante a gente falar de saneamento, de meio ambiente e o cuidado deles, a importância do rio. Então, assim, foi realmente muito, muito legal. É inspirador, né? Você vê ali inspirador. O pessoal novo fazendo ali. Não, e eles gostam de participar de uma certa forma, assim, que eu assim, na minha geração, né, que eu não quero falar a minha idade, mas eu sou novinha, mas é jovem. Nossa, eu sou jovem. Aí, na minha idade, eu assim, não conhecia. E hoje os jovens, a gente acha que não. Tudo bem que a gente tem uma ferramenta hoje aí chamada internet, que antigamente não tinha, né? E hoje dá esse acesso, mas não é só ter acesso à internet, é querer, entendeu? Sim. Se a pessoa quer contribuir para que a gente tenha no futuro para os nossos netos, nossos filhos, um ambiente, porque assim, limpo e saudável, porque assim, o saneamento ele está ligado à educação, saúde, é todo um ramo, né, para que o planeta, se a gente tem saneamento, eu até lembro que uma vez eu estava mudando de assunto um pouquinho, eu estava vendo de um juiz federal, né, que é o Dr. Navarro. E ele era juiz federal e hoje ele não é mais. Ele estava em Harvard e ele falou assim... Aí tinha uma abertura de caixinha, né, no Instagram. E ele falou assim, qual é o seu maior desejo? Saneamento no Brasil todo. E eu fiquei assim, olhando, admirado, né? Eu falei, gente... Eu até comentei, né? Eu falei, gente, eu participo, eu gosto do saneamento, eu ajudo. Eu tô no Comitê Guandu porque eu fiquei feliz com a fala dele, sabe? Eu quero saneamento para o Brasil todo, porque o saneamento ele ajuda na educação, em primeiro lugar. Sim. Ele ajuda na saúde, porque o investimento no saneamento, ele tá diminuindo o valor gasto na saúde. Sim. Porque é uma água saudável. E aí ele falou, o meu sonho é a pessoa abrir a torneira e beber a água da própria torneira. Então, olha, eu fico água de qualidade. A água de qualidade. Então, assim, aquilo ali me emocionou. Porque com um juiz que está lá do outro lado do mundo e Harvard vai querer... O meu sonho, o meu desejo é o saneamento para o Brasil todo. Eu espero que 2033 seja logo ali. Se não for, que seja um pouquinho mais, mas que realmente... tem aí um objetivo do governo para que realmente o saneamento universal aconteça, né? Que são os serviços, né? Água potável. O saneamento não é só esgotamento sanitário, mas ele são 4 serviços. Ele tem a água, ele tem a drenagem, né? E os resíduos sólidos. E os resíduos sólidos, que também é uma coisa que é um grande desafio. E a gente lançou no edital também do Comitê Guandu, né? No aniversário do Comitê Guandu, o edital do lixão, né? Que tá aí. A gente tá fazendo aí o edital. Já está aberto. Já está aberto e já está concluindo. Já tá acontecendo. Olha, esse eu não tinha visto. Depois eu vou até me informar mais. Mas assim, realmente as pessoas às vezes têm uma visão do saneamento muito pequena, né? Ele é muito mais amplo. É toda uma questão de infraestrutura urbana. Então,
como a Paola bem falou, né? São 4 serviços principais. O saneamento não é só esgoto, saneamento é água potável, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. E quando você leva esses serviços, essa infraestrutura, você está levando dignidade para aquelas pessoas. Sim. Você está melhorando a educação, sim, porque você evita que as crianças fiquem doentes, eles param de faltar à aula. Sim. E, inclusive, ano passado eu estive num evento, numa mesa com o pessoal do Trata Brasil, e eles mostraram que já tem estudos que comprovam que a falta de saneamento, né, a grande exposição ali na infância, a falta desses serviços, então exposição ali ao contato direto com o esgotamento sanitário, com a água contaminada, prejudica a longo prazo a capacidade cognitiva dos seres humanos. Então as crianças, né, que, claro, ficam doentes muitas vezes por falta desses serviços, perdem a aula. Mas a longo prazo, ela não fica... A defasagem não é só pela perda das aulas que ela faltou, mas também cognitivamente. E aí essa pessoa, ela muitas das vezes, né, não consegue acessar a universidade. E aí ela fica em subemprego e ela não consegue se desenvolver. Então você cria ali uma trava na sociedade, onde quem não tem saneamento, muitas das vezes tem uma dificuldade, uma barreira para progredir na sua vida. Isso é muito triste. Você está ali, né, a falta desse serviço tão importante de infraestrutura, automaticamente cria ali uma segregação. Sim. Uma dificuldade para aquelas famílias. Sim, o seu psicológico não fica muito bom. Você acordar cedo, querer tomar um banho e não ter água. Muitas pessoas ainda não têm nem banheiro dentro das suas casas. Ainda tem isso, não tem nem banheiro. Então, assim, é uma situação que muitas das vezes a gente não conhece. Que foge. E é muito triste você ver as pessoas que moram nessa situação. E aí a criança fica doente, falta a escola. Aí o pai precisa faltar ao trabalho porque alguém precisa ficar com a criança em casa. Então, assim, a sociedade, ela se desenvolve. É um efeito dominó. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas não têm a consciência do que é, né? Por ignorância, por falta de conhecimento, do que é esse serviço, o quão essencial ele é. Não é só que às vezes a gente pensa assim, faltou água 2 dias na minha casa. Não é isso. As pessoas não têm acesso, não chega nunca água na casa delas. Elas não têm um banheiro. Se elas quiserem, né, fazer suas necessidades, muitas das vezes é um buraco no chão. E essa realidade às vezes espanta, mas eu não estou falando de lugares muito distantes, estou falando do estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais desenvolvidos do nosso país. Uma vez eu escutei, né, numa palestra, né, falando que o diretor da Funasa chegou e falou, chegou uma pessoa e falou assim, olha, a gente precisa de dinheiro para poder fazer um pouco de saneamento em determinado local do país do Brasil, porque está acontecendo muito estupro. Estupro? Como assim estupro? Por quê? Porque as pessoas que não tinham água encanada iam para os rios e no caminho do rio as mulheres eram estupradas, Micaela. Então, assim, até nisso o saneamento está envolvido. E é muito triste. Então, é isso que eu falo, é efeito dominó. São vários fatores ligados para que a violência aconteça, a doença aconteça. Então, são várias pastas que elas estão interligadas e que precisam, de fato, iniciar o saneamento. É o ponto central, né? É o ponto central, é o saneamento. E esperamos que a gente consiga avançar, né? Então, por isso que estamos aqui no podcast, para disseminar o conhecimento, para disseminar a informação, até mesmo do que já está sendo feito, mas também para acender aquela luzinha de alerta, né? De que ainda temos um caminho grande. Então, a gente precisa de pessoas que trabalhem, que se dediquem ao saneamento, né? Você falou, eu não trabalhava com isso, eu era de outra área, mas aquilo ali era uma coisa que acontecia comigo e eu queria aprender, entender mais e atuar naquela área. E hoje você atua, né? E hoje você está aí conhecedora sobre o tema, participativa. E isso é muito legal de se ver. Eu também venho da Baixada Fluminense. Minha casa também não tinha acesso à água, né, do sistema público. E
assim, era muito comum na região onde eu morava. A gente tinha, né, os famosos valões. Era muito comum. Quando começava a chover, que o valão aumentava um pouquinho o nível, a brincadeira das crianças na rua era pular no valão. Era brincadeira. E aí, se chovesse mais forte, a gente tinha um problema de drenagem, a água subia e entrava nas casas, né, de todo mundo que morava ali na beira, ali nos arredores, e aquelas pessoas logo depois ficavam o quê? Doentes. Então, isso era uma realidade comum. Eu via aquilo com as pessoas que estudavam comigo. Não era uma coisa distante para mim. Então, eu, quando comecei a entender mais, comecei a estudar, comecei a atuar no saneamento, era sempre isso que me motivava, de falar assim, não, a gente está levando... O meu trabalho vai mudar a vida das pessoas. E isso, para mim, me motiva todos os dias a acordar e a fazer, e a buscar fazer outras coisas, a mostrar o quão importante esse trabalho é para quem ainda não sabe. Exatamente. Porque muita gente não sabe. A nossa população, ela ainda não sabe o que a gente faz, qual a importância disso e como isso impacta ela. E então a gente precisa, né? O podcast também é para isso. A gente precisa furar um pouquinho a nossa bolha e chegar para essas pessoas que ainda não tiveram acesso. Não tem esse conhecimento do que a gente precisa. Hoje tá aqui, você é uma engenheira civil, eu uma advogada, e lutando para aquilo que faça acontecer no nosso planetinha, né? É, a mesma causa, né? Estamos todos juntos por um mesmo objetivo. E a ABS, ela se propõe a ser isso. Então a gente faz eventos, a gente faz palestras, a gente tem o JPS, né, para trazer os jovens de 18 a 35 anos para aprender sobre saneamento, para dar capacitação para esses jovens. Mas a gente faz várias atividades, desde eventos online, cursos de capacitação, isso aberto para a sociedade, para que todo mundo possa ter acesso. Então, o podcast, tudo para que a gente possa levar esse conhecimento furando um pouco da nossa bolha. Claro, trazendo os nossos profissionais, mas levando isso para a sociedade. E uma das formas de a gente disseminar conteúdo, de a gente, né, trazer os atores para debater, é o evento Saneia Rio, que a gente já comentou várias vezes. Esse ano teremos uma nova edição do Saneia Rio. Ainda não temos data definida, mas fique aí atento, porque a gente vai começar a divulgação e a gente espera você lá. E você, claro, Paola. Então, a gente já está começando a organizar o Saneia Rio desse ano. E temos uma novidade, não temos, Paola, que vai ser lançada? Eu fiquei super feliz quando eu recebi uma ligação de Micaela Midon falando, Paola, você quer escrever um artigo, um capítulo do meu... que eu tava pensando, se a mulher pensa demais, gente, ela não tem nada pra fazer. Mentira, porque ela trabalha. E eu, assim, é uma... Micaela, né, porque eu estou aqui na sua frente hoje num podcast, não, mas você é uma pessoa admirável. Obrigada. Eu acho que mulheres têm que elogiar quando tem que ser elogiado mesmo e enaltecer as mulheres, porque realmente você é voltada para o saneamento. E, Paola, você quer escrever? Aí eu falei, não, mas eu tô com muita coisa, Micaela. Eu tenho a Procuradoria do CREA, tinha ainda o Comitê Guandu, e eu falei assim, bom, sempre é um desafio, né? Escrever é sempre um desafio, né? E eu falei, não, por que não? Aí você vai falar sobre saneamento, como chega saneamento para todos. Todos? Bom, vou saber escrever isso, Micaela. Vou dar o meu melhor, entendeu? Escrever de uma forma que não seja muito jurídica, mas uma forma que a sociedade consiga enxergar como que vai chegar o saneamento para todos, né? A gente aí tem a lei, mas também não posso falar muito, vamos dizer assim, que a população brasileira fala, não fala muito juridiquês, não. Não vou falar muito juridiquês, mas eu vou falar de uma forma simples e objetiva de como chegar o saneamento para todos. É isso que eu desejo. A minha primeira palestra foi num grande auditório, que foi naquele Museu do Amanhã. E foi o ENCOB, que é o Encontro Estadual de todas as bacias hidrográficas do Rio de Janeiro. E lá eu apresentei o Saneia Guandu, né?
E no Saneaguandu, aquilo ali, quando eu olhei, eu falei assim, qual é a mensagem final que eu desejo para todos? Eu tenho uma filha, que se chama Maria de Lourdes, é uma fofa. Filha, te amo. E eu penso assim, um futuro melhor para minha filha. Isso me motiva. O que te... você... Na vida, tudo, até um processo administrativo, ele tem que ser motivado, tem que ter um objeto. E um objetivo. Sim. Então, assim, o que eu quero pro futuro, né? Eu quero água potável. Eu quero beber água. De qualidade. De qualidade. Ali. Eu quero chegar numa rua e não ter que pular uma calçada porque tem esgoto. Eu vou falar bem, desculpa, mas é a realidade. Eu não quero chegar na Baixada Fluminense e deparar minha filha presa dentro de um shopping porque não pode sair, porque não tem drenagem. Entendeu? Então, é isso que eu desejo para um Brasil, é isso que eu desejo para uma minoria, que a gente fala da Baixada Fluminense, que é muito esquecida. Eu quero tudo isso pro meu Brasil, pro meu estado do Rio de Janeiro. Sim. É isso que eu desejo todos os dias da minha vida, e é isso quando eu finalizo em todas as minhas palestras que eu faço, um Brasil, um estado do Rio de Janeiro melhor, com saneamento e universalizado. Ótimo, não. Mensagem, agora fica até mais difícil de a gente continuar, porque ela já deixou a mensagem aqui. Eu já fechei, não queria fechar, mas fechamento do podcast. Mas, assim, voltando do livro, eu sou uma entusiasta do saneamento, então, assim, ainda mais quando eu fico sem dormir, gente, eu tenho várias ideias, eu fico muito agitada, eu fico sem dormir, eu passo uma noite, assim, gente, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo, e aí eu começo a mandar mensagem pra um monte de gente. Daí surge um monte de coisa que depois eu não sei como é que eu dou conta depois de fazer. Mas a gente... Todo ano a gente tenta levar algo pro Saneia Rio, né? Uma novidade, uma inovação, uma publicação. Para incentivar os nossos profissionais a estarem sempre ali atuantes. Sim. E aí eu, né... Entre uma viagem e outra, não tinha conseguido dormir bem. E eu fiquei pensando assim... Eu tinha assistido uma palestra... e aí eu fiquei pensando muito nisso, de a água, ela faz parte da nossa vida, ela transpassa, né, muros, transpassa tudo, e a gente é completamente dependente dela, mas muitas das vezes a gente não percebe e ela está ali em diversas formas. E tem nuances, por exemplo, a que você falou, né, do caso de estupro por conta do acesso à água. Então, assim, são várias realidades que estão ali em torno que muitas das vezes a gente não percebe. Eu falei, poxa, a gente podia falar sobre isso, né? Mas numa linguagem técnica, né? Mostrar tecnicamente a importância, mas e além disso, levar para a sociedade essa mensagem do quão importante ela é e de onde a gente às vezes não percebe, mas ela está presente e ela é importante. E aí eu fui convidando mulheres que trabalham no setor, que entendem sobre o assunto, mulheres que eu admiro, e falei assim, não, vou convidar, acho que essa daqui, poxa, é a área de esgoto, poderia falar, porque esgoto também é água, né? Então você pode tratar, né, e deve tratar o esgoto, você pode estar ali reutilizando ele em forma de água, porque na verdade ele é água com contaminante, se você tratar, você tira o contaminante. Então, não deixou de ser água. E chamei uma pessoa, né, que é especialista em recursos hídricos. E aí eu fui chamando e a gente foi conversando. E aí foi, assim, um livro que foi sendo moldado pelas conversas que eu estava tendo com as pessoas que eu estava convidando. E aí a gente começou, né, até com você, a gente começou a conversar, inclusive com a Mainá. E aí a gente começou a conversar sobre o que a gente podia falar. E a gente falou, não, mas é um livro só de mulheres. A gente podia falar sobre a importância também da água para as mulheres. Para as mulheres, exatamente. E aí a gente começou a ter várias ideias do que a gente podia colocar, do que a gente podia abordar. Então, assim, é um livro que vai ser lançado no Saneia Rio esse ano, de 2026. Um livro escrito somente por mulheres, né? É um trabalho em grupo, em conjunto, mas com o mesmo objetivo de falar da valorização desse serviço e desse bem tão essencial em alguns... prol delas. Exatamente. Então, a gente vai trazer um olhar um pouco diferenciado, cada uma ali na sua especialidade, mas trazendo da importância, né, da água para a vida de todo ser vivo. Então, acho que vai ficar muito legal. Estamos, né, escrevendo ainda,
mas pro Saneia Rio desse ano ele estará lá pronto pra gente poder lançar. E eu tô muito feliz que você tenha aceitado, né? De todas as meninas que aceitaram, muito feliz que a gente tá conseguindo montar esse projeto juntas e tenho certeza que vai ficar muito bom. Infelizmente, a gente tem que começar a se encaminhar pro final do nosso episódio. Passa muito rápido. Passa. Micaela, foi uma honra estar aqui hoje. É o meu primeiro podcast. Ah, mas não será o último. Não será o último. Eu amei fazer podcast. Agora eu entendo o Dr. Miguel. Por que ele gosta de podcast? Ele adora! Ele adora um podcast e agora eu entendi. Então foi um prazer estar aqui hoje. Falar um pouquinho das bacias, falar um pouquinho do Comitê Guandu, falar um pouquinho da Ordem dos Advogados, que estão com as portas abertas para o cidadão, é a Casa do Cidadão. Falar um pouquinho do livro, é muito legal. E falar um pouco do Saneia Rio, todo esse um conjunto de eventos, programas, tudo que leva em prol da universalização do saneamento. Então, eu agradeço imensamente o seu pedido, que o seu pedido é uma ordem. Não. Lógico, uma pessoa que admira uma mulher incrível do saneamento, não tem como falar não, Micaela. Tudo que ela me pede, Micaela. Então, eu agradeço a minha participação aqui. Espero estar novamente fazendo um podcast, falando dos resultados, porque a gente não pode falar só dos desafios, mas a gente também tem que falar dos resultados. Com certeza. E é isso. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite, não só do podcast, mas do livro também. E de a gente ter conversado, dali ter nascido outras ideias pra gente incrementar a minha ideia inicial. Fiquei muito feliz com a participação sua aqui hoje. Acho que a gente precisa valorizar as nossas profissionais no saneamento, a gente precisa dar voz para as mulheres, engrandecer as mulheres para que a gente possa todas crescermos juntas. Então, a ABS também valoriza isso e por isso estamos num episódio tão especial aqui com você. Um agradecimento a todo mundo que ficou assistindo a gente, a nossa diretoria da ABS do Rio de Janeiro, a todos os nossos associados. Esperamos vocês nos nossos próximos eventos, nos nossos próximos episódios. E não perca a nossa publicação do livro que vai sair no Saneia Rio. Não vou dar muitos detalhes porque vocês precisam estar lá para poder conhecer e também para participar do nosso evento. Até o próximo episódio e muito obrigada.